Olá, está começando agora o nosso TV Câmara Notícia. Fique por dentro das principais notícias do Legislativo Pelotense. Os vereadores receberam a visita de parlamentares do Uruguai e da cidade da fronteira do Chuí. Os parlamentares receberam as vereadoras do país vizinho e o vereador do Chuí na presidência da Casa Legislativa. Entre os temas conversados, o principal foi a liberação da maconha no Uruguai. Entendemos que a maconha é o primeiro passo, junto com o álcool, para as próximas drogas. Todo dia dentro do nosso gabinete nós vimos aí famílias desesperadas, mães chorando, que nem mais lágrimas muitas vezes têm para chorar por causa que perderam seus filhos para o mundo das drogas. Isso lo que intentou o governo em Uruguai é ver se dessa maneira se pode controlar. Realmente nadie sabe se vai dar resultado. É intento de lutar que não sabemos o que vai passar. Autoliberar a maconha é onde começa o outro nível das drogas. Outro assunto debatido foi a questão da participação feminina na política de Pelotas. As vereadoras uruguaias compartilharam que lá é obrigatório ter pelo menos 1/3 de mulheres. Agora estou muito preocupada, porque veo que todos os vereadores são homens. Allá no Uruguai, há 2 anos, é por lei que tiene que haber obligatoriamente, ahora en estas elecciones por ley tiene que haber obligatoriamente 1/3 de mujeres em cada lista. A gente sabe que aqui no Legislativo da cidade de Pelotas não temos nenhuma vereadora. Isso nos entusiasma muito para que na próxima legislatura a gente tenha um incentivo melhor, que haja uma maior participação, inclusive da parte feminina, que essa casa seja contemplada também com uma vereadora, no mínimo uma vereadora ou mais, para que o Legislativo consiga fazer esse trabalho que sempre fez, legislando em prol do povo da nossa cidade. O plenário ficou lotado para a audiência pública dos técnicos em enfermagem. A audiência teve como objetivo discutir estratégias para que se atendam às principais demandas dos profissionais de nível técnico da saúde, que correspondem ao complemento do piso salarial e redução da carga horária para 30 horas. Melhores salários, dignidade para sustentar a família. O trabalhador trabalha jornadas extensas, muito grande, 18 horas, alguns 12, sai de um serviço para outro. Então, o mais importante para nós hoje é o salário para dar dignidade à família, sustentar a família com dignidade. Nesse primeiro momento, a categoria saiu à rua gritando e pedindo para a comunidade um apoio. E vindo para essa audiência, o nosso principal foco é o respeito do projeto de lei 14.460, que estabelece o piso para o técnico. E nós, como o técnico que trabalha na área da saúde, faz jus aos 1.100 da categoria. Para compor a mesa de discussão, foram chamados os presidentes do Sindicato dos Trabalhadores da Área e da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde, além de uma representante da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Além de ressaltar o trabalho dos técnicos de enfermagem, os 2 representantes trabalhistas criticaram as entidades patronais. Eu achei ela importante, eu achei assim, que não houve por parte patronal um parecer que favorecesse nós no primeiro momento. Mas eles estão em prazo do cumprimento do piso. Para o vereador Marcos Ferreira, o salário do trabalhador está diretamente ligado à eficiência do serviço prestado. Além disso, criticou a Prefeitura de Pelotas por não se fazer presente na discussão. Lamentável o fato da Secretaria Municipal de Saúde não se fazer presente, porque é quem administra a saúde do nosso município, justamente como o prefeito demonstra o descompromisso desse poder executivo com a categoria. Para o vereador Ricardo Santos, o piso salarial da categoria precisa ser cumprido com o máximo de urgência, pois se os profissionais pararem, os maiores prejudicados serão os cidadãos pelotenses. Além disso, o parlamentar informou que alguns encaminhamentos já foram decididos. Foi tirado encaminhamentos importantes. No dia 4, às 14 horas, em Porto Alegre, no Ministério do Trabalho, vai intermediar, junto ao Sindicato da Saúde e o Sindicato Patronal, uma negociação para cumprir esta lei estadual, que é 14.460. Semana de incentivo ao consumo de alimentos orgânicos aconteceu no Mercado Público Central. Confira. A Semana do Alimento Orgânico, que acontece anualmente, tem o apoio do Legislativo e é um trabalho da ARPASU,
Associação Regional de Produtores Agroecológicos. É um momento importante, todos os anos acontece na nossa cidade essa semana de incentivo ao consumo de alimento orgânico e nós somos partícipes, a Câmara tem participado, a Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Pesca tem a cada ano tido um trabalho nesse sentido, já fizemos audiências públicas, já fizemos vários eventos produzindo aí para que a sociedade entenda que cada vez mais tem que consumir esses alimentos. O evento também é um momento para salientar os benefícios do consumo de produtos orgânicos para a saúde da população. É um trabalho que a gente faz para assim, o consumidor alertar ele e para que ele procure mais o alimento saudável, que é os orgânicos, alimentos que não tem nada de agrotóxico e coisa para a saúde, eles são bem melhor. Eu procuro os alimentos orgânicos porque eles não têm agrotóxicos, eles têm uma aparência bonita, um aspecto de higiene, a cor, o sabor, a textura e por trazer benefícios à saúde. Em Pelotas, os agricultores familiares contam com o CAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor. O CAPA é uma ONG que trabalha com agricultores familiares, aqui na região, também com comunidades quilombolas, assentados de reforma agrária, e presta assistência técnica a esses agricultores, enfocando o trabalho com a questão da produção ecológica, com o trabalho com a questão da geração de renda através da produção agrícola e também apoiando os agricultores em grupos, associações e cooperativas. O Seminário Estadual A Mulher no Futebol movimentou a Câmara na semana passada. O futebol feminino ainda é pouco apoiado no país relacionado ao futebol masculino. Para isso, é preciso debater sobre o assunto para conseguir mais espaço e valorização. O futebol feminino ele tem em todo o país 3 grandes problemas. O primeiro problema eu acho que é o machismo. Ainda se tem uma ideia de que futebol não é uma coisa para a mulher e é um preconceito que já era para ter superado em pleno século XXI. A outra questão é a invisibilidade. Então ele é um meio muito machista, invisível, e o terceiro problema é que não existe financiamento do futebol feminino, elas jogam sem condições materiais de jogar. O seminário de 2 dias teve como temas futebol feminino e a mídia, a inserção da mulher no futebol, lei de incentivo ao esporte amador e o financiamento do futebol feminino. Eu acho que o fato das mulheres estarem na mídia, por exemplo, a Michael Jackson está no Ministério do Esporte, a Aline Pellegrino está num projeto social que fala sobre esses temas, a própria Marta sendo visibilidade, acho que aumenta um pouco isso. Mas ainda é muito incipiente diante do número de mulheres que estão no futebol. E eu acho que a grande função, o grande papel talvez da mídia para reverter um pouco esse processo de desigualdades é mostrar essas pessoas que fazem a história do futebol no Brasil. O futebol não é feito só pelos homens. As mulheres estão lá desde o início, então mostrar pequenas iniciativas é fundamental. A região de Pelotas ainda engatinha no apoio ao setor. Fazer futebol feminino, não só na região sul, mas em todas as regiões, é muito fácil, porque as mulheres estão jogando. Difícil é ter entidades que realmente se preocupem. Então é o caso do Pelotas, é o caso dessa liga aqui agora que acontece no interior. Mas eu acho que o Pelotas, bem como o Rio Grande, eles têm um papel importante no desenvolvimento e na organização do futebol feminino aqui na região sul. Mesmo assim, algumas jogadoras já estiveram na seleção brasileira de futebol. Primeiramente, eu comecei a treinar só com os guris, não tinha futebol feminino no colégio. E daí um dia o Marcos falou, vai vir umas pessoas da CBF para fazer um peneirão e coisa. E daí eu fui participar e acabei indo para a seleção. No Brasil existem mais de 8 milhões de jogadoras e no mundo são mais de 25 milhões. Nessa condição, existem 8 milhões de mulheres no Brasil que praticam futebol, mas a gente não vê. Por quê? Porque a mídia não vê o futebol feminino como um produto capaz de vender, de arrumar patrocínio. Porque o futebol feminino no Brasil precisa disso, precisa de pessoas que trabalham para que a modalidade cresça. Houve um crescimento e eu espero que dê continuidade. Então, o futebol feminino no Brasil precisa realmente virar realidade. Dessa vez, a reunião da Comissão de Saúde foi no bairro Areal. A reunião durou cerca de 2 horas e contou com a participação da população e dos funcionários da unidade, que debateram os principais problemas enfrentados pelo posto.
Apesar de elogiar o trabalho dos médicos e técnicos de enfermagem, a população criticou o número limitado de fichas, além da infiltração nas paredes da unidade, que atinge até mesmo o depósito de remédios. Já os funcionários reclamam do baixo salário que recebem da prefeitura e justificam que o limite no atendimento serve para dar uma atenção mais completa ao paciente. Eu, como profissional, eu atendo o paciente como um todo. Por exemplo, assim, o paciente vem cá porque tem pressão alta. No meio do assunto, o paciente cita um problema que tem em casa. Ou um filho dependente, ou uma filha com deficiência, uma coisa assim. Aliás, eu não posso atender muitos pacientes, porque a metade das minhas consultas são de pacientes psiquiátricos. Não que eles são meus pacientes hipertensos, diabéticos e mais depressivos, tá? Mais com síndrome disso, síndrome daquilo. Andrés Mesa Garcia é um dos profissionais trazidos pelo programa Mais Médicos, do governo federal. Segundo ele, o principal problema da unidade está na demora na entrega dos resultados de exames. O paciente se le indica e vem dentro de um mês e meio, e quando vem já as doenças han agravado. E a verdade é que nós estamos acostumados a trabalhar assim. O vereador Marcos Cunha, presidente da Comissão de Saúde, ressaltou que apesar dos problemas pontuais enfrentados pela unidade, ela funciona bem se comparada com outras regiões do município. Marcos também disse que vai encaminhar para a secretaria um relatório com as principais demandas colhidas nas 10 últimas UBS visitadas. Então nós já vamos pedir que a secretária tome providências para essas questões que são mais pontuais, assim, gerais, mais preocupantes, né? E esperamos que se tenha uma decisão da administração nesse sentido. Caso não venha uma resposta da administração, nós vamos também conversar com o Ministério Público, já vamos encaminhar também para o órgão do Ministério Público aquelas reclamações que são mais graves, né? Para que seja tomada uma providência judicial nos casos que a Secretaria não tomou providência até agora. A audiência pública tratou da licitação do transporte coletivo. O debate contou com a presença do secretário de Mobilidade Urbana de Santa Maria, que trouxe contribuições e expôs as melhorias realizadas no transporte público da cidade. Podemos fazer um paralelo de várias questões que interessam a nós aqui em Pelotas. Por exemplo, o secretário Miguel Passini nos disse que a tarifa do transporte coletivo lá em Santa Maria é R$ 2,60. Quer dizer, 15 centavos mais barata que em Pelotas. Tem uma frota maior que a de Pelotas, tem 240 veículos lá, aqui são 220. Tem lá um salário maior do motorista, R$ 2,80 lá, aqui 1.900. O cobrador lá também ganha mais do que aqui, 1.900 é o salário de um cobrador, quer dizer, eles ganham mais, pagam melhor ao cobrador, pagam melhor ao motorista, tem mais veículos circulando e é mais barata a tarifa. Então, uma série de elementos que foram trazidos aqui para a nossa reflexão, né? Por que Pelotas tem uma tarifa tão cara em relação ao serviço que presta? Nós já conseguimos evoluir a um sistema único de transporte, a um consórcio que disponibiliza o transporte e também a evolução dos carros, que hoje nós temos uma frota renovada em 5 anos, 5 anos e meio, então, e também um número maior de ônibus para Santa Maria. Durante a audiência, os usuários do transporte coletivo de Pelotas utilizaram a palavra para manifestarem as insatisfações com o atual serviço. Os principais problemas são a precariedade dos ônibus, a má educação de alguns cobradores, motoristas, não todos, entendeu? Os horários, né? Os ônibus muitas vezes não respeitam os horários, né? Demoram a passar e as pessoas ficam muitas vezes no frio, né? No escuro, esperando o ônibus, às vezes meia hora, 1 hora, enfim. Esse, para mim, é um dos principais problemas do transporte público. As reclamações serviram de subsídio para que os vereadores sugerissem as reformas necessárias para melhorar o transporte público da cidade. E também como forma de reflexão para que o Executivo planeje a licitação que está prevista para ser lançada em julho, de maneira que contemple o cidadão. A licitação está proposta de que ganhe a empresa ou o consórcio que apresentar a menor tarifa para o sistema atual que nós temos em Pelotas. E a partir disso tem uma série de exigências legais de gestão do serviço em si
que estarão propostas na licitação e que têm que ser contempladas pela empresa vencedora. Então nós vamos incentivar isso, vamos incentivar que a população realmente participe, né? Para que a licitação, o formato da licitação tenha muito a ver com a vontade da população, não fique desconectado, né? Nós queremos um transporte de qualidade, nós queremos um transporte limpo, seguro, eficiente, que seja priorizado, né, o coletivo em relação ao transporte individual, mas nós queremos um transporte também mais barato. Então tudo isso faz parte do debate que nós temos que fazer. Então a gente pretende que o quanto antes seja solucionado esse problema do transporte, que seja feita a licitação, que as empresas se comprometam a cumprir com o contrato que vai ser pautado na licitação, e fica também, Cris, o convite, convocação para a comunidade que deve participar das audiências públicas, porque é onde nós iremos ouvir a comunidade e levar as reivindicações junto ao poder público. O TV Câmara Notícia fica por aqui. Fique ligado na nossa programação. Voltaremos com mais notícias a qualquer momento. Até já!